em caso de falta de energia, né? Então, existem essas aplicações em que o gerador síncrono, também conhecido como alternador síncrono, por que alternador? Porque ele gera tensão alternada. Ele é utilizado nessas aplicações autônomas. Então, você pode ter um gerador diesel, um alternador síncrono, para uma aplicação lá na roça, lá no fim do mundo, né? Só que lá, se faltar energia, assim como aqui, nós não temos um mecanismo de alimentar ou excitar a máquina, correto? Porque um gerador ele precisa de duas coisas, duas variáveis que precisam interagir para que ele possa gerar tensão, não é assim? Quais são? Gerador. Sim. Ele precisa ter movimento e fluxo. Ou seja, o movimento ele é provido através de alguma força motriz numa hidrelétrica, uma turbina hidráulica, numa termoelétrica, uma turbina térmica, a vapor, correto? Agora, e aqui? E lá na roça? E lá no fim do mundo? Como que o gerador vai girar? Normalmente, nós podemos utilizar um motor a diesel para fazer isso, né? Esse movimento. Fazer as vezes da turbina. Motor a diesel, motor a combustão, motor a gasolina, o que quer que seja. E para a geração do fluxo ou a geração do campo magnético principal, como fazemos? Se não tem energia? Bateria, como é feito lá na hidrelétrica, né? Das hidrelétricas e tal. Tem um conjunto de baterias que faz essa alimentação de emergência. Agora, lá na roça, aqui, nós vamos prover uma sala com um sistema para carregamento de bateria, para manter a bateria carregada para essas aplicações? Normalmente não, porque nessas aplicações em baixa potência, a demanda de um conjunto de baterias para uma alimentação inicial, para a geração de fluxo inicial, para ele iniciar a geração, esse início de geração também é conhecido como escorvamento. Escorvar. Escorvar, o verbo escorvar, ele vem de início de geração, né? Porque você imagina o seguinte, não tem energia alguma. Nós temos um gerador a diesel aqui. A gente liga o motor diesel, ele gira o gerador, mas o gerador não gera. Por que ele não gera se ele tem movimento? Porque falta fluxo, falta campo, precisa de alimentar o rotor. Se nós não temos bateria, como é que nós começamos a fazer esse início de geração? Como é que ele consegue escorvar? Ele consegue escorvar porque, normalmente, esse tipo de geração, ele provê uma excitação própria. Esse é o diferencial. Então, aquilo que nós estudamos para a máquina síncrona, para o gerador síncrono, se aplica aqui. É o mesmo gerador síncrono, só que lá dentro, se você abrir as tampas laterais da máquina, você vai enxergar lá dentro um outro gerador de corrente alternada, fazendo a excitação primária para ele. Eu peguei aqui um exemplo da VEG. Aqui está um alternador síncrono, tá vendo? Vê que ele é autônomo. Se a gente for ver ali, ele tem até uma bateriazinha ali de fora com uma alimentação emergencial, mas ele faria o escorvamento, ele faria o início da geração, mesmo sem bateria alguma. Então, algumas técnicas nós podemos utilizar para isso, né? Tem uma figura aqui, uma figura inicial, depois ela tem essa figura explodida. Vê que aqui estão os polos do gerador, ok? Os polos do gerador, está em corte. Do lado de cá, nessa extremidade, nós temos uma estrutura aqui que suporta um estator, uma parte estacionária, que tem algumas turbinas que poderia ter ímã permanente. Então, é um sistema com excitação, com geração de campo externo no estator, e tem uma bobina no rotor que recebe a tensão induzida, porque o sistema vai girar. Essa bobina vai girar no interior desse conjunto polar, né? Aqui a gente vê um
um estator aqui, se não me engano, com 8 polos. Haverá tensão induzida nas bobinas desta excitatriz primária, desse gerador primário no rotor. Existe um conjunto de diodos, normalmente trifásicos, posicionado na tampa traseira dele, que gira junto com ele, que vai receber a tensão alternada gerada nesse rotor, vai retificar e vai alimentar o rotor, ou o campo magnético principal, do gerador principal. Então, daqui para cá é o gerador que nós estudamos. Essa parte aqui é um outro gerador, cuja tensão gerada está no bobinado do rotor e a excitação principal está no estator. Dependendo da potência da máquina, esse campo magnético criado no estator, a excitação primária, ela pode ser feita através de ímã permanente. Então basta o gerador começar a girar e começa a gerar tensão na bobina rotória. Essa tensão, obviamente, é alternada. Ela será retificada e essa tensão será aplicada aqui nas bobinas do rotor, da máquina principal. Entendeu? Só que, se ela é autônoma, se esse gerador é autônomo, ele precisa atingir a tensão nominal e manter-se de forma controlada na tensão nominal. Se nós tivermos nesse estator dessa máquina primária, dessa excitatriz primária, for ímã permanente aqui, e se houver variação de velocidade do alternador em função da carga ou em função de variação da própria força motriz do motor que aciona esse rotor, a tensão gerada no rotor da excitatriz vai variar, nesse caso vai diminuir, correto? Se ele está sendo alimentado, se o campo é gerado através de ímã permanente, se houver variação de velocidade no rotor, a tensão gerada cai, consequentemente a tensão de alimentação do enrolamento do campo principal, do alternador principal cai, a corrente cai, o fluxo cai e a tensão cai. Então esse tipo de máquina, na grande maioria das aplicações, ele não pode ter simplesmente ímã permanente para geração de tensão na excitatriz primária. É preciso realmente ter bobina. E a corrente que circula nessas bobinas no estator para gerar o campo principal precisa ser controlada. Por isso precisa de um regulador. Porque o regulador é que vai visualizar isso. Ele vai ler a tensão gerada do alternador, do gerador síncrono principal. Se a tensão cair, a tensão gerada cair, como por exemplo, função da velocidade ter caído, ele manda aumentar a corrente no campo dessa excitatriz primária, que induz mais tensão na bobina do rotor dessa excitatriz primária, que aumenta a tensão para o gerador principal. Entendeu? Então são duas máquinas em uma. É uma excitatriz alimentando o gerador. Numa hidroelétrica, como vocês vão ver na visita que nós vamos fazer agora no início de novembro, existem algumas situações que são parecidas com essa. Por exemplo, lá em Salto Grande, é uma filosofia um pouco diferente de outras usinas mais modernas. Salto Grande é uma usina antiga. Lá em Salto Grande, mas já está... eu acho que eu acho que eles já fizeram o revamping de todos os geradores. A última visita que nós fizemos 2 anos atrás, parece que ainda, eles tinham reformulado dois geradores e 2 ainda estavam no sistema antigo. Então, no sistema antigo, a gente tinha lá o alternador principal e em cima desse alternador principal, desse gerador, tinha um gerador de corrente contínua. O gerador síncrono, está aqui, o alternador síncrono, o rotor do alternador síncrono, ele é girado a partir de turbina. Tá? Então a água vem, bate aqui, vai embora e ele gira a uma velocidade enorme. Gira o rotor do gerador principal, gira o rotor da excitatriz primária. Só que essa excitatriz primária, ela tem uma alimentação contínua que vem de um sistema de baterias. Né? Então, tem aqui um sistema de baterias. Ou pode ter um sistema paralelo a ele que vem de
rede com um retificador controlado a tiro stroke. Então, se existe tensão no sistema de alimentação, se não há um blackout, então tem tensão no sistema de rede. Essa tensão alimenta um retificador controlado, controla a tensão para o gerador primário, cuja tensão gerada alimenta o campo desse gerador. Nos sistemas mais modernos, esse próprio regulador, esse próprio conversor alimenta diretamente o campo da máquina principal. Mas para início de escorvamento, se ele não existe, alguma coisa precisa alimentar o campo desse gerador de corrente contínua, que pode ser bateria. Quando a turbina, o distribuidor abriu, passou água, a turbina girou, gira tudo aqui, o rotor da máquina principal, o gerador simples, e o rotor do gerador excitatriz primária. Girou aqui, a gente alimenta o campo desse gerador com tensão de bateria, e a tensão gerada alimenta o campo do gerador principal. Percebeu? É uma filosofia de início de escorvamento. Isso aqui é como se fosse um sistema de geração independente. Alguma coisa vai girar esse rotor, o motor a combustão, a diesel, a gasolina, o que quer que seja, vai girar todo esse conjunto, o rotor do gerador principal e o rotor da excitatriz primária. Essa excitatriz primária vai ter um estator próprio dela, cuja corrente, cujo fluxo será controlado a partir da tensão oriunda desse regulador. Okay? Agora, o que controla, o que alimenta esse regulador? O que alimenta esse regulador ou é a excitatriz que ele controla, que não é razoável, ou é alguma turbina destacada no estator dessa máquina, uma turbina separada, fora das 3 turbinas de fase do gerador principal, simplesmente para alimentar essa unidade eletrônica. Então, vamos verificar uma foto para baixo aqui. Eu acho que mostra essa ilustração. Eu tinha visto essa foto aí, não sei se vai ter não. Como é que eu levo isso lá? Tem uma barra aqui embaixo. Tem? Está aparecendo aqui, ó. Vai. Tá cortado. Deve ser a próxima página. Vai. Vai ver a foto, tá dividida. Fica na hora que você encaderna, assim, fica... Aquela foto é esse aqui, ó. A estrutura da máquina está aqui, o sistema de turbina da excitatriz primária está aqui, tá vendo? As turbinas. E o que encaixa aqui dentro dessa turbina é esse rotor aqui, ó, que está cortado aqui nessa figura. Tá vendo? Esse aqui, ó, essa parte que é cortada, é o rotor da excitatriz primária. A tensão gerada nessa turbina, uma turbina trifásica, um enrolamento trifásico que tem aqui, essa tensão é retificada através de um conjunto de diodos. Está aqui embaixo. Aqui, ó. Conjunto de diodo rotativo, tá vendo? Esses diodos eles ficam na extremidade da máquina, do lado da máquina. E esse conjunto de diodos, são 6 diodos, com uma ponte retificadora trifásica. A tensão retificada alimenta diretamente o campo do gerador principal. Ok, pessoal? O resto é a mesma coisa que nós estudamos. O tópico é a fundamentação teórica de funcionamento do gerador simples. Ok? Então, quando vocês visualizarem, é uma aplicação muito comum de gerador simples, né?
como alternador instalado em sistemas de emergência, gerador diesel, a turma costuma dizer, chamado de gerador diesel e tal, mas tem várias aplicações e em potências até relativamente grandes, né? Eu tinha colocado no Google aqui uma busca, mas não está... Tem 1 milhão de imagens disso aqui. Tá vendo? Sistema de estrutura de grande porte, né? Em contânea, desse tipo da estrutura da VEG que nós vimos. Tem uns outros aqui de grandes potências, até na faixa de mega de MVA. Okay? Dezenas, centenas de aplicações. E aí vocês têm esse conhecimento. Tem alguns tipos, inclusive, com máquinas de muito pequeno porte, para se usa com motores a gasolina. Vamos ver aqui. Isso aqui é de grande porte. Várias potências, inclusive de algumas unidades de cavidade. Esse aqui é o brushless? Esse é um sistema brushless. Você não tem escova no computador, porque, bem lembrado, não se tem escova no rotor, porque a tensão induzida é no rotor, a armadura da excitatriz primária é no rotor, a tensão é retificada, os diodos que fazem retificação giram junto com o rotor, então essa tensão já alimenta diretamente o rotor da máquina, o que não demanda comutador e nem anéis coletores. Okay? No caso das máquinas tradicionais de grande porte, onde a excitação é externa, a gente tem que aplicar tensão no rotor. Para que essa tensão, a corrente circule no rotor, o rotor, obviamente, é o que nós vimos, ele precisa ter 2 anéis coletores com 2 conjuntos de escovas, onde a corrente entra, a corrente sai. É o sistema de alimentação do rotor. Okay? Nesse tipo, não demanda escova elétrica. A escova em inglês é brush. Sem escova é brushless. Então, um sistema sem escova. Consequentemente, sem anel coletor, muito menos sem comutador. Okay? É um sistema que não demanda escova. Okay? Bem lembrado. Justamente porque ele tem essa autonomia. Só que lá faz geração monofásica, né? E lá é imã permanente, mas é um alternador. O alternador que tem no automóvel é como esse que nós vimos aqui, só que monofásico. Cadê? Na primeira página. Como se fosse esse geradorzinho aqui, ok? Só que o estator ele é composto de ímã permanente e a tensão gerada também é retificada, ok? Que alimenta o sistema de bateria no carro. Também alimenta o sistema de bateria, ok? Retificado com conjunto de ouro. Mas é um alternador também. O alternador tem que controlar a tensão gerada, senão não tem jeito de carregar a bateria. Ok, muito bom. Ele tem que flutuar, né? A tensão tem que ir para 14 volts e tal. Então ele precisa ter controle no alternador. Você precisa ter controle e precisa de alimentar o campo. E é trifásico também, tem 3 bobinas. 3 bobinas? Eu achei que era monofásico.
Achei que do carro era monofásico, não sabia. Mas é a mesma filosofia, né, de geração. Ok, pessoal? Bom, dito isso, nós vamos mudar o nosso foco. A partir de hoje nós começamos a estudar máquinas assíncronas. Nós estudamos máquinas de corrente contínua, estudamos as máquinas síncronas e agora nós vamos estudar as máquinas assíncronas. Máquinas assíncronas são aquelas que não são síncronas. Né? Muito importante isso, né? Não são síncronas, mas elas são classificadas como máquinas CA. Não os linear. Okay? Então, as máquinas CA, elas são classificadas como trifásicas, lineares ou monofásicas. Dentre as máquinas trifásicas, nós temos as máquinas síncronas e assíncronas. As máquinas assíncronas funcionam pelo efeito de indução eletromagnética. Nós vimos essa máquina, nas duas composições principais, classificações principais, conforme o rotor, que pode ser de anéis, como são a grande maioria das máquinas de grande potência, e brushless. As máquinas podem ser classificadas conforme o rotor, de polos lisos ou salientes. Né? Existem outras máquinas de pequeno porte, que é de relutância, pode usar ímã permanente também, no lugar do bobinado no rotor. E aqui nós temos as máquinas assíncronas. E as máquinas assíncronas, máquinas de indução, são as mais utilizadas hoje na grande maioria das aplicações, porque são máquinas cuja fabricação, cujo custo ele é muito mais simples e cuja inércia e, consequentemente, a dinâmica melhorada do que as máquinas de indução, as máquinas síncronas ou máquinas de corrente contínua. Então, as máquinas de indução, elas são mais robustas, elas são de menor custo em fabricação e em manutenção, e elas têm uma melhor dinâmica, taxas de aceleração mais elevadas, consequentemente, performance e consumo de energia melhor. Por quê? Porque o rotor é mais leve. Eu trago no HD stand, se eu trazer um notebook, eu te passo. Você tem notebook? Esse é o rotor de uma máquina próxima de indução em potência de aproximadamente 4 ou 5 kW. Ok? É o rotor do motor de indução na faixa de 4 kW. Ok? Deixa eu pegar o rotor. Não é problema, né? Para mim é tranquilo, mas isso está forte. O rotor esse motor é de uma máquina na faixa de 4 ou 5 kW. Mesma potência desse, né? Qual é melhor? Depende da aplicação. Essa máquina tem uma vantagem em relação a essa, que é o quê? Essa. Ela pode corrigir fator de potência, ela pode regular reativo, né? Através de excitação do rotor. Essa máquina não. Essa máquina, a energia necessária para gerar o campo magnético no rotor demanda de indução, a mesma tensão aplicada no estator. No caso da máquina de corrente contínua, da mesma forma, o rotor também é muito pesado, né? Além de ser de corrente contínua. Isso faz
que a inércia nesse tipo de máquina seja muito alta. Então a energia gasta para acelerar um rotor desse é muito maior do que para acelerar o rotor do motor de indução. Ok? O rotor de motor de indução é muito simples. A fabricação é seriada de forma muito simplificada. Então é uma máquina de custo baixo. E por não ter anéis, não ter escovas, ela tem um custo mais baixo, um custo de manutenção muito mais baixo e uma inércia, tendo uma inércia mais baixa, ela tem uma dinâmica, né? Aceleração, desaceleração, melhor. Ok? Então a máquina de indução ela tem várias vantagens em relação às outras duas máquinas que estudamos, que são as máquinas de corrente contínua e de máquinas simples. A máquina simples ganha em algumas condições, como geração de reativo, e as máquinas de corrente contínua têm uma vantagem que é a fácil controlabilidade. Né? O que hoje, com os inversores de frequência, dão ao motor de indução aplicação muito mais acentuada, né? Digamos assim. Então, nós estamos aqui, nós vamos estudar agora as máquinas síncronas, que são máquinas de indução. As máquinas síncronas podem ser classificadas como máquinas de rotor bobinado. A classificação também é conforme o formato construtivo. Esse tipo de máquina ela tem um rotor bobinado. Né? Se tem um rotor bobinado, nós temos acesso ao rotor, a modificação do fechamento desse rotor, apesar do nosso laboratório a gente não ter essa condição, a gente poderia mudar o fechamento desse rotor. E o outro tipo de rotor é o rotor gaiola, que é esse tipo aqui. O rotor gaiola é aquele, na apostila tem uma foto mais ilustrativa em relação a isso. Vê que esse rotor ele é curto-circuitado através de dois anéis. Isso aqui eu cortei para vocês visualizarem como são as barras do enrolamento rotório, tá vendo? Essas barras, a profundidade das barras depende do tipo de categoria do motor. Essas barras elas podem ser mais aprofundadas ou mais na extremidade, na superfície. Isso causa um diferencial muito grande. Se a gente inserir esse rotor numa solução ácida e derreter todo o aço que tem aqui, o que vai sobrar é esse sistema de barras de alumínio. Tá vendo? Esse sistema curto-circuitado por um anel do lado de cá e um anel do lado de cá. Então, tirando o núcleo ferromagnético, o que sobra é uma gaiola. Ok? Sobra uma gaiola, um conjunto de uma estrutura. Eu tenho essa foto aqui. Uma estrutura de barras. Coloquei essa imagem em algum lugar na apostila. Tem? Eu não estou vendo aqui. Ela está aqui em alguma coisa. Não me lembro, não sei. Então, essa gaiola, não é não, essa não. No livro texto tem uma figura também. Não, indução. Aqui, ó. Tem uma outra aqui. Vê aí na página 297. Vê aí, olha, na página 297.
a gente vê uma estrutura dessa do rotor, tá vendo? Página 2 e offset. A estrutura forma uma gaiola cilíndrica, também conhecida como gaiola de esquilo. Ok? Conta aí a... Desculpa. A turma conta esse que ele tem esse nome de gaiola de esquilo em inglês. Vamos lá, gente. Em inglês, squirrel cage, né? Que é aquela casinha onde o esquilo girava lá para tirar sorte, lá aquele sistema que os americanos inventaram. Ok? Daí esse nome, squirrel cage, que significa gaiola de esquilo, né? Ou simplesmente gaiola. É um nome muito conhecido para esse tipo de máquina, que é uma máquina de indução. Uma máquina robusta e muito simples, desde que ela não tem muitas partes de fixação e ela é muito homogênea, diferentemente das máquinas síncronas e máquinas de corrente contínua que tem muitas partes de fixação. Isso dificulta a minimização de entreferro e, consequentemente, diminuição de relutância, o que faz aumentar a reatância de magnetização. Então, esse tipo de máquina, conforme a categoria, ele tem aplicações muito diversificadas. Bom, como é que essa máquina funciona? Essa máquina, por ser de corrente alternada e trifásica, ela é uma máquina de campo magnético girante. Em relação à estrutura física, ela pode ser classificada como nós temos em rotor gaiola, como esse aqui, barras de alumínio ou de cobre, ou de rotor bobinado, onde tem um enrolamento parecido com o enrolamento estatórico de uma máquina da própria máquina. O enrolamento rotório pode ser imbricado conforme o estator da própria máquina de corrente alternada. Bom, aplicações essas que estão um pouco em desuso. Depois nós vamos ver por que ou quando nós aplicávamos máquinas ou motores de indução de rotor bobinado. Okay? Vamos nos atentar primeiro à fundamentação teórica e depois ver a questão das aplicações. No caso dessas máquinas, o campo magnético girante gerado na máquina assíncrona, é exatamente o mesmo das máquinas síncronas. Estão lembrados? 3 bobinados, nos quais circulam correntes defasadas de 120 graus, que geram o campo magnético resultante, único, que tem amplitude constante, velocidade constante, que é função da frequência. Só isso. Ok? Função da frequência. Então nós podemos utilizar o estator de uma máquina síncrona e colocar dentro desse estator o rotor de uma máquina de indução. Ok? Porque são duas máquinas que funcionam pelo princípio do campo magnético girante. São trifásicas, cujo campo girante varia, cuja velocidade do campo girante varia com a frequência. O que muda é o rotor. O que diferencia uma máquina síncrona de uma assíncrona é o rotor. O estator é o mesmo. O estator, ele serve para quê? Para gerar o campo magnético girante. Por isso que lá tem um enrolamento trifásico, se a máquina é trifásica, né? Gera esse campo girante. No caso de uma máquina bifásica ou monofásica, a variação em relação ao número de enrolamentos é um pouco diferente dessa máquina, porque nós temos enrolamentos auxiliares. Bom, como é que isso funciona? Se nós temos imagine que nós tenhamos aqui, olha, o rotor de uma máquina de indução. Então nós temos aqui um enrolamento dessa máquina. Vou pegar apenas uma bobina. Existe um campo magnético que passa sobre esse enrolamento. Aqui nós estamos vendo somente o rotor. Okay? Então esse aqui é o núcleo do rotor, é a seção transversal do rotor, e nós estamos identificando aqui duas barras. Okay? Apenas duas barras. Então tem uma barra aqui, tem uma barra aqui. Ela é curto-circuitada de um lado, curto-circuitada do outro lado, conforme nós vimos aqui. Okay? Esse campo magnético girante, a princípio, ele é criado pelo estator. Como ele é criado pelo estator, na estrutura cilíndrica do estator,
o estator ele gera campos magnéticos norte-sul. O fluxo sai do polo norte em direção ao polo sul do próprio estator. Fazendo assim, ele atravessa o rotor e gira. Perceberam? Nós temos aqui uma coisinha menor que mostra isso. Nós temos aqui um rotor de uma máquina de indução, tipo gaiola. Vê que as barras do rotor já estão nessa condição, na superfície do rotor. Isso dá a diferença de funcionamento dessa máquina em relação a essa, cujas barras rotóricas estão mais aprofundadas no núcleo do rotor. Ok? Depois nós vamos ver que diferença isso causa na performance da máquina. Nós temos aqui um rotor, imagina esse rotor parado, e a gente aplica tensão trifásica no estator, gera esse campo magnético girante, e esse campo magnético tem esse sentido. A velocidade e o sentido de giro depende da frequência e da sequência de fase, respectivamente. Se eu inverto duas fases, ele muda de sentido de giro. A velocidade com que esse campo magnético criado no estator gira é função da frequência. Quando esse campo magnético girante ele atravessa o rotor com o movimento de rotação, ele corta as linhas de força desse campo magnético, corta essas barras, né, essas lâminas ou esses enrolamentos, e induz nesses enrolamentos uma... Hein, pessoal? Tensão. Corrente não se induz. Se induz é tensão. Como está fechado, circula corrente. Então, imagine uma máquina de dois polos. Então, nos 180 graus acima desse rotor, gera um polo norte, dele emana fluxo, esse fluxo atravessa o rotor, só que ele atravessa o rotor girando. Se ele gira, ele corta perpendicularmente as barras do rotor. A velocidade de corte e a intensidade do fluxo é que determina a tensão induzida. Então, num determinado instante, induz tensão positiva em cima, negativa embaixo. Isso faz com que a corrente circule pela barra, correto? Do outro lado, se é uma máquina de dois polos, do outro lado o fluxo está saindo. Então, se é uma máquina de dois polos, 180 graus depois, vai gerar positivo desse lado, negativo desse outro. Não sei nem se vai sair. Com isso, a corrente flui nessa direção e sentido. Viram? Então, ela forma uma bobina pelo rotor. Então, ela desce, a corrente desce aqui, passa pelo anel, sobe do lado de cá e forma uma bobina. Forma um circuito. Então, essa corrente circulando pelas barras do rotor gera um campo magnético produzido na superfície do rotor. Então, aplicando a regra de Fleming, se a corrente desce nessa ranhura, como o exemplo que eu fiz aqui, se ela desce nessa ranhura, ela gera nessa superfície, daqui até aqui onde a corrente retornou, gera um campo magnético, um polo norte. Ok? Então, se esse fluxo está adentrando o rotor e girando neste sentido, induz uma tensão desse lado, assim, eu vou ver se o sentido é isso mesmo. Induz uma tensão positiva lá de cá, negativa lá de cá, faz com que a corrente entre aqui e saia aqui. Perceberam? Essa figura mostra uma seção transversal, como se tivesse cortado esse rotor aqui e vocês estão enxergando de frente. Nós estamos visualizando aqui essas duas barras, esses dois condutores que eu disse para vocês, onde a tensão está sendo induzida. Então, se isso acontece, a corrente está entrando do lado de cá, fazendo isso, gera um fluxo nesse sentido. Então, ela gera um fluxo assim, essa outra, obviamente, gera um fluxo assim. Ok? Então, esse fluxo faz isso, esse fluxo faz isso. Ok? Isso é verdade? Não. Que induz tensão, vocês acreditam? Acredita ou não? Sim. Acredita, João? Acredita? Ok. Mas o sentido da corrente a partir da tensão induzida seria esse? Não é. Por que não é? Eu estou dizendo, se o fluxo está entrando no condutor
no rotor nesse sentido é porque aqui em cima tem um polo norte. É ou não é? Se induz tensão nesse sentido e a corrente entra do lado de cá e sai do lado de cá, está gerando um fluxo que nesta superfície acima, nos 180 graus acima, o fluxo está saindo. Tem o norte também. Onde o fluxo sai nessa superfície do rotor, está gerando o polo Norte. norte. Então não dá. Ok? O fenômeno não é esse. O polo gerado na superfície do rotor tem que ser Contrário. sul. Por que ele tem que ser sul? Porque ele precisa ser arrastado pelo polo norte para minimizar o efeito de tensão induzida. Olha a lei de Faraday-Lenz. A lei de Faraday-Lenz diz que a tensão induzida numa bobina de N espiras é a função da derivada do fluxo, ou seja, o fluxo tem que variar, mas ele tem que variar e o efeito da variação do fluxo produz tensão induzida que é Negativo. negativo. Negativo em relação a quê? Por que tem esse menos aqui? Esse menos está ali para dizer o seguinte, ó, a variação do fluxo caracterizado pela derivada é tal que induz tensão, mas o efeito da tensão induzida tem que ser tal que contraria O sentido do fluxo. o efeito indutor do fluxo. Por que está havendo tensão induzida no condutor? Porque existe fluxo e esse fluxo está variando. Se ele fosse fluxo fixo, não teria tensão induzida. Mas o fato é que ele está variando. Quando você tem aqui ó, um campo magnético e você coloca imerso nesse campo magnético, imagina um condutor aqui. Então tem um condutor aqui e você aplica campo magnético. Se esse campo magnético for fixo, haverá tensão induzida no condutor? Não. Agora, faz com que esse campo magnético movimente-se perpendicularmente em relação a esse condutor. Faz esse campo magnético girar nesta velocidade, cortando, se a gente fosse cortando esse condutor. O que vai acontecer com o condutor? Hein? Não entendi. Vai induzir tensão nesse condutor. Se esse condutor está aqui, vai induzir uma tensão do lado de cá positivo ou negativo, do lado de cá negativo ou positivo. Agora, o efeito da tensão induzida ele acontece por quê? Porque existe um equilíbrio. Esse equilíbrio, a natureza impõe uma condição de equilíbrio. Então, quando você desbalanceia, você cria um desequilíbrio, o que se produz no condutor é uma tentativa de se reequilibrar. E qual é a tentativa? Se o campo magnético está movimentando nessa direção em sentido com o condutor parado, como é que ele volta a se reequilibrar? Porque o equilíbrio é a zero variação, é derivada nula. Nenhum condutor gosta de ter fluxo magnético variando sobre ele. Então, quando tem um fluxo magnético variando sobre um condutor, o que ele faz? O que a natureza propõe? Ela propõe o quê? Que esse condutor passe a circular, a girar junto com o campo principal. Para quê? Para anular a variação. Então, o equilíbrio pressupõe que haverá uma força sobre o condutor de tal forma que ele queira mudar a sua posição, girando na velocidade do campo indutor para zerar a variação. Então, se tem um condutor aqui, obviamente tem que ter um circuito fechado. Se não tiver circuito fechado, tem tensão, não haverá corrente. Se você produz variação de fluxo nesse sentido, haverá uma força gerada nesse condutor que o empurre no sentido do campo indutor. Perceberam? Por isso que todo motor gira. Por isso que há movimento, interação entre campos magnéticos. E aí tem uma relação também de polarização que nós vamos ver a seguir. Bom, então, se isso acontece, como é que se propõe um circuito elétrico a criar essa força de movimento? Essa força de movimento acontece por quê? Qual o mecanismo que se usa para gerar essa força de movimento no sentido do campo principal? Como?
Nesse condutor, imagine, se tem um campo magnético girando para lá, esse movimento induz uma tensão de um lado, positivo e negativo. Se a corrente estiver entrando, vai girar o campo magnético nessa direção e sentido. Ó. Tá vendo aqui? Esse fluxo magnético, do lado de cá, ele cria uma área de baixa densidade, de alta relutância. Por quê? Porque tem linha de força descendo e as linhas de força da corrente induzida subindo. Isso faz com que essas linhas de força passem por aqui, empurrando esse condutor nessa direção e sentido. Entendeu? Empurrando nessa direção, o condutor vai girar no mesmo sentido do campo principal. Isso pode levá-lo a uma diminuição da derivada da variação do fluxo, da derivada do fluxo, diminuição da variação do fluxo. Então, todo condutor sujeito a fluxo variável, ele age desse jeito. Então, se não é só um condutor, mas se é uma bobina, e esse fluxo está variando na mesma direção e sentido, existe fluxo que está variando, o que vai acontecer com esse condutor e com esse condutor? Hein, pessoal? Isso. Vou redesenhar aqui porque vou colocar isso em outra posição para ver se vocês entendem melhor. O condutor está aqui e está aqui. Nesse condutor, com esse fluxo girando nessa direção, nesse condutor, a corrente vai estar igual a de lá. Vai estar entrando aqui. Obviamente, esse é o final da bobina, a corrente vai estar saindo de cá. Se isso acontece, vê, vai gerar um campo magnético nessa direção e campo magnético nessa direção. Ok? Beleza. Se a corrente for intensa, vai gerar campo magnético assim, campo magnético assim. Olha que interessante. Se o campo magnético tem essa ação sobre a bobina do rotor, o rotor, quando ele recebeu essa tensão induzida e a corrente circulou, gerou nessa superfície do rotor uma tensão, um campo magnético ou um polo norte. Do lado de cá, um polo sul. Esse polo norte está girando para lá, tá vendo? Quando ele está girando para lá, ele está puxando o sul com essa força. Obviamente, se lá em cima tem norte, cá embaixo tem um sul. Esse fluxo saiu do norte porque existe um sul. E ele atravessa o rotor nessa direção. Isso faz com que haja uma força de atração nesse sentido, do sul do rotor para o norte do estator e do norte do rotor para o sul do estator. Perceberam? Essa força F1, F2, F1 mais F2 vezes, isso aqui é o raio, né? Vezes o raio do rotor é igual a momento, que é igual a conjugado, que é igual a torque. Ok? O que acontecia com a máquina síncrona? Na máquina síncrona tinha campo magnético girante criado pelo estator, só que os polos do rotor, como que eles eram gerados? Ei, pessoal? Corrente contínua. Corrente contínua, tá vendo? Injeção de corrente. Tem que se ter uma fonte externa para alimentar o rotor com uma determinada tensão que faz corrente circular e que gera um campo magnético fixo. A diferença dessa máquina para outra é que na máquina síncrona, no caso da máquina síncrona, o que se tem, eu vou desenhar uma máquina síncrona com um
tem sul, aqui tem norte. Na máquina síncrona, o enrolamento, assim, assim, tá vendo? Do mesmo jeito, tem campo magnético descendo aqui, saindo aqui. Então aqui tem o norte, aqui embaixo tem o sul, é o estator, e essa máquina está aqui, tá vendo? Só que o campo magnético criado no rotor dessa máquina é função da corrente que se está injetando no rotor. E isso demanda uma fonte externa de tensão, alimentando o rotor. Por isso tem os anéis coletores da máquina, os dois anéis, para receber essa tensão, possibilitar a circulação dessa corrente. Só que essa corrente é contínua, então ela gera polos fixos, norte e sul. Então, se esse campo magnético está girando aqui, ele está sendo atraído por esse norte aqui está repelindo esse norte, está atraindo o sul, tá vendo? Só que essa máquina tem campo fixo. Se ela tem campo fixo, a velocidade do estator, o campo do estator, será acompanhada pelo rotor. Então o rotor passa a ter a mesma velocidade do campo do estator, porque esse polo sul estará sempre atrelado a esse norte. Ok? E pronto, essa máquina não pode funcionar fora de sincronismo. Ela foi feita para funcionar em sincronismo. Agora, essa é diferente. Essa aqui tem alguma coisa que está injetando tensão, injetando corrente nela, no rotor? Não. Como é que a corrente está aparecendo aqui? A corrente está aparecendo aqui porque o mesmo campo magnético do estator está induzindo tensão nessa bobina. E por que está induzindo tensão nessa bobina? Por quê? De novo, tensão induzida na bobina, menos N dφ dt. Por que está induzindo tensão? Porque está variando. Tem que ter fluxo e esse fluxo está variando. E por que o fluxo varia? O fluxo do estator varia no rotor. Hein? Corrente está em defasamento? Não. O rotor está parado. Você alimenta o estator com frequência fixa, tensão plena. Esse campo girante já começa a circular instantaneamente na velocidade síncrona. Escorregamento. Então, como o rotor está parado e você aplicou tensão, frequência plena no estator, ele gira na velocidade síncrona. O rotor está parado, a velocidade é zero. A velocidade do campo é máxima, é assíncrona. Induziu tensão, circulou corrente, gerou os polos, e os polos são atraídos e ou repelidos. Isso produz torque. Torque produz aceleração, movimento. Então ele começa a